senhoras e senhores. Boa tarde, senhoras e senhores. Iniciamos essa 21ª sessão regulatória do ano 2022. Nesse nosso dia 23 de setembro, passo a saudar, como é regulamentar, e ao mesmo tempo conferimos os presentes, presenças regulamentares, que compõem essa mesa hoje de forma híbrida, e o presidente regulador Luiz Alberto Nespolo à distância, a presencial, o diretor regulador de ouvidoria, Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, à distância, o diretor regulador de transportes e rodovias, os quais estou saudando já na ordem alfabética, uma vez que é assim que fizemos o rito, para quando à distância a gente segue sempre a ordem alfabética. Ao diretor regulador de transporte e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, e o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, Dr. Wilber Norioara. O nosso advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges, a nossa chefe de gabinete, senhora Leia Almeida de Oliveira, a nossa ASCOM, através da Débora, nossa chefe da ASCOM, e através dela e do diretor sistêmico, não está aí o Haroldo, né? Está presente, como sempre, através do diretor Haroldo, de Luna Cavalcante, hoje presente à distância. Saúdo a todos os servidores que porventura estejam assistindo ou que venham assistir no futuro a presente sessão gravada. Saúdo os representantes dos órgãos de controle e defesa e proteção do consumidor, começando pelo PROCON, ao nosso amigo secretário adjunto Edmundo Tax, ao Ministério Público do Mato Grosso, através da doutora Valnice Silva Santos, promotora da Justiça, da 6ª Promotoria de Justiça Civil, Núcleo de Defesa da Cidadania de Cuiabá, ao doutor José Carlos Novelli, conselheiro presidente do TCE, saudar também o senhor Emerson Hideki Ayashida, controlador-geral do Estado de Mato Grosso. Gostaria de saudar os presentes, representando a Cinfra, iniciando pela Andréia Caroline Domingos Fujioka, nossa gestora governamental, e superintendente da parte de rodovias da Cinfra. O Rodrigo Alonso Lemos, secretário de Logística e Concessões em exercício, no lugar do Hugo, ao qual gostaria de estender meu abraço. Ao Pedro Emanuel Coelho Rados, coordenador de gestão administrativa de concessões e rodovias, ao Marcelo Augusto de Andrade Maia Filho, coordenador de planejamento de concessões de rodovias, ao Lucas Verão Delgado, assessor técnico 1, a Thaís Carolina Almeida Alves, assessora técnica 1, ao Sebastião Elias de Souza Neto, analista, todos eles representando, nossa sessão regulatória, ao Poder Concedente, a Cinfra do Mato Grosso. Deixar um abraço ao secretário, Marcelo Padeiro, gostaria que repassasse ao mesmo, e agradecer a grande presença significativa do Poder Concedente nessa sessão. Não constatei presença do verificador independente, de qualquer forma deixo uma saudação, se porventura estiver ou venha a estar assistindo. Enquanto isso, a senhora Leia vai contabilizando os presentes e reforço o pedido da mesma de que toda e qualquer pessoa que entrar se identificar no chat, colocando a quem está representando nessa sessão regulatória. Gostaria também de saudar os representantes da parte interessada nessa sessão regulatória, a concessionária de rodovia Rota dos Grãos S.A., através do Paulo Vinícius Machado Gomes, que é diretor-presidente. Boa tarde, Paulo, e a Amanda Cruvinel Marçal Correia, a gestora de contratos e concessão. E ainda a todos que, porventura, venham assistir a sessão regulatória que estará disponível no site da GER, no seu sítio, na área de transparência e sessão regulatória. Após a publicação da ata em diário oficial, nós temos por costume e decisão e rito disponibilizar, para além da ata, também a gravação. E pode ser revisitada a qualquer momento para o bem da transparência de nossos atos. Gostaria de abrir a palavra para os demais diretores que pudessem se saudar,
e componentes da mesa que pudesse saudar e assim nós testarmos os equipamentos de áudio e vídeo para que pudéssemos ver se está tudo legal e iniciarmos oficialmente a sessão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, diretor regulador José Rodrigues. Boa tarde, diretor regulador Pedro e Paulo Henrique. Boa tarde, doutor Felipe. Boa tarde, diretor Haroldo. Boa tarde aos representantes dos órgãos de controle. Boa tarde a todos que estão representantes da Cinfra. Boa tarde aos servidores da AGER. Boa tarde também ao Paulo, representante da empresa interessada. E boa tarde a todos que estejam nos assistindo. Tenhamos uma ótima sessão regulatória. Obrigado, diretor. Perfeito sua audição e imagem. Diretores, à ordem, que quiserem se manifestar. Boa tarde, presidente. Dr. Luiz Nespolo, Dr. Nori Ohara, nosso diretor de energia e ferrovia, Dr. Paulo Henrique Guimarães, nosso diretor de transportes e rodovias e balsas, Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, nosso diretor ouvidor, Dr. Felipe Borges, nosso procurador geral da AGER e procurador de Estado, a Leia, nosso chefe de gabinete, demais colegas que participam dessa reunião, cumprimento a Débora em nome de todos, a Andréia, da Cinfra, eu cumprimento os demais participantes dessa sessão regulatória. Diretor Haroldo. Boa tarde, senhoras e senhores. Quero, primeiramente, saudar o presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, saudar o diretor relator, regulador de energia e saneamento e gás, Wilber Nori Ohara, diretor regulador de transportes e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, saudar também nosso advogado-geral regulador, doutor Felipe, saudar a Amanda Cruvinel Marçal, a Andréia Carolina Domingues, aqui representando o Poder Concedente, o diretor regulador, diretor de administração sistêmica, Haroldo Luna Cavalcante, a Débora Inácio, da nossa assessoria de comunicação da AGER, o Lucas Verão Delgado, Marcelo Augusto, a Nadine Nascimento, o senhor Paulo Gomes, aqui veio representando a empresa interessada, o senhor Pedro Manuel Coelho, Rodrigo Alonso Lemes, nosso secretário adjunto de concessões, Poder Concedente em Exercício, Sebastião Elias de Souza, a Thaís Carolina, e a todos os que vierem assistir a essa sessão regulatória. Desejo uma boa tarde, um bom trabalho a todos. Do diretor. Pois bem, boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o presidente regulador, o senhor Luiz Alberto Nespolo, cumprimentar inicialmente meus pares, o diretor relator desse tão importante processo aí, onde figura como interessada a concessionária Rota dos Grãos, o diretor Dr. Wilber Nori Ohara, cumprimentar o diretor regulador de ouvidoria, cumprimentar o advogado-geral regulador, procurador de Estado, Dr. Felipe Tomás Borges, cumprimentar a todos os representantes do Poder Concedente em nome da superintendente Andréia, cumprimentar os representantes dos órgãos de controle, de maneira especial Tribunal de Contas e também o Ministério Público, cumprimentar os órgãos de defesa do consumidor, a todos os servidores da AGER, em nome do diretor de administração sistêmica, que tenhamos uma excelente sessão regulatória. Obrigado pelas palavras, diretor Paulo. Boa tarde, senhores. Boa tarde, presidente Luiz Alberto Nespolo. Ouvindo bem baixinho, tá, doutor Felipe?
Vou aumentando aqui o microfone, presidente. Se o áudio melhorar, me avise, por favor. Eu resolvi aqui, aumentei o som da TV, pode falar normal. Tá melhor? Tá melhor agora? Tá muito bom. Tá. Mais uma vez, boa tarde, presidente Luiz Alberto Nespolo. Saúdo o diretor regulador de Energia, Ferrovia e Saneamento Urbano Ohara, o diretor relator do presente processo dessa sessão regulatória. Saúdo o diretor regulador de Ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior. Saúdo também o diretor regulador de Transportes e Rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Desejo uma boa tarde ao diretor de Administração Sistêmica, Haroldo de Luna Cavalcante, a quem também estendo os meus cumprimentos a todos os servidores dessa agência reguladora. Saúdo os representantes do poder concedente, bem como os representantes da empresa interessada no presente processo da sessão regulatória, bem como aos representantes dos órgãos de controle e de defesa do consumidor. Desejo a todos uma excelente sessão regulatória. Boa tarde, iniciando pela mesa, saúdo o presidente, regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, cumprimento a todos os diretores reguladores dessa casa, iniciando pelo senhor José Rodrigues da Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria, saúdo o diretor regulador de transportes e rodovias, doutor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, saúdo o diretor relator desse processo, diretor Wilber Nori Ohara, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento. Cumprimento também o doutor Felipe, nosso advogado-geral regulador, doutor Felipe Tomás Borges, também procurador-geral do Estado, ao diretor de administração sistêmica, Haroldo de Luna Cavalcante. Também estendo que você faça, de fato, uma boa viagem, né, um bom retorno também para Cuiabá. Saúdo a todos os integrantes do poder concedente aqui representado, cumprimentando a Andréia, através dela todos aqui presente. Saúdo ao interessado, né, na pessoa também do senhor Paulo, diretor-presidente da concessionária Rodovias Rota dos Grãos, e pela Débora, saúdo a todos que vierem assistir essa sessão e aos servidores também da AGER, que tenhamos uma excelente sessão regulatória. Obrigado. Dando sequência ao nosso rito, eu informo que no uso das atribuições que me conferem no que dispõe o parágrafo, no que me confere o artigo 3º e 9º da Lei Complementar 429/2011, declaro aberta a 21ª sessão regulatória da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, do ano de 2022. Registro o cumprimento no que dispõe o parágrafo 1º do artigo 8º da Resolução da AGER, número 001/2012, quanto às sessões regulatórias sobre o número mínimo de diretores. Informo também que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, número 28331, no dia 16 de setembro de 2022, a página 96, conforme pedido do diretor relator do processo, na 10ª reunião ordinária deliberativa de diretoria executiva colegiada da AGER-MT de 2022. Atendendo, assim, o prazo regulamentar de 5 dias úteis de que fala o parágrafo 1º do artigo 24 da Resolução Normativa número 001/2012. Está em pauta o processo de número AGER-PRO 2022-02175, concessionária de rodovias Rota dos Grãos S.A. Foi protocolizado nessa agência de regulação no dia 23 de agosto de 2022 pela interessada, solicitando a revisão extraordinária do contrato de concessão número 08/2021. O relator deste processo é o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento da AGER, senhor Wilber Nori Ohara. Passo a palavra nesse momento ao diretor para que faça a leitura do seu relatório. Diretor Wilber Nori, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos novamente. Trata do processo administrativo. Ale. Isso, Ale. Obrigado. Posso começar, presidente? Está visível o relatório em tela.
Trata-se do processo administrativo protocolado nesta agência sob o AGERPRO 2022-021-75, pela empresa concessionária de rodovias Rota do Grãos S.A., que solicitou revisão de indicadores de desempenho, especialmente acerca de indicadores relacionados e ou impactados pelo trecho de pavimento rígido, folha 73. Em 18 de 8 de 2022, foi realizada a 15ª reunião deliberativa da Diretoria Executiva Colegiada da AGER-MT, publicada no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, sob o número 28.314, em que fui sorteado o relator deste processo, folhas 87. No dia 22 de agosto de 2022, foram oficiados os órgãos públicos de defesa e proteção, tanto dos usuários, quanto dos consumidores, quanto à abertura do processo, que versa de assunto de sessão regulatória, conforme o artigo 2º, parágrafo 1º, da Resolução Normativa 001/2012 da AGER-MT. Conforme o despacho de número 07163/2022-3-AGER, em 24 de 8 de 2022, foi solicitada análise e parecer jurídico à AGR, que entendeu não haver óbice quanto à realização da revisão extraordinária, folhas 94 a 106, devolvendo estes autos em 1 de 9 de 2022. Em 1 de 9 de 2022, por meio do despacho de número 755 de 2022, foi solicitado análise e parecer técnico à SRRPH, folha 108. As folhas 109 a 121 foi juntada aos autos o ofício 3583/2022 referente à homologação da nota técnica quanto ao pedido de revisão de indicadores de desempenho. E por meio do documento RDG GCC 049/2022, a concessionária complementou o pedido do feito para alinhar os parâmetros de desempenhos respectivos às fases de trabalhos iniciais e de recuperação, tendo em vista o escopo previsto no PER e as verbas projetadas no plano de negócio homologado pelo Poder Concedente, folha 125 a 127. Por meio do ofício de número 44/2022, VI-MT 130, o verificador independente encaminhou nota técnica 06/2022 quanto à análise do pedido de alteração de indicadores de desempenho, referente ao pavimento rígido, realizado pela concessionária Rota dos Grãos S.A., folhas 131 a 148. Mediante o parecer técnico 052 de 2022, a AGER, a SRRPH fez as devidas observações sobre os indicadores de desempenho a serem alterados e a relação direta com as obras e serviços do pavimento rígido, como subsídio para a revisão extraordinária, resultado prévio da vistoria conjunto relativa à conclusão dos trabalhos iniciais do contrato de concessão 08/2021-5. No dia 22 de 9 de 2022, o consórcio Evia Engenfoto apresentou levantamentos técnicos referentes ao pavimento rígido, demandado pela CINFRA por meio do ofício 03965/2022, AGER-TER 2022-05301, devidamente analisado pela Superintendência Reguladora de Portos e Hidrovias, SRRPH. Após, os autos retornaram a esta TREVS para elaboração de relatório e voto. É o relatório, presidente e demais diretores. Obrigado pela expressão do seu relatório, diretor Norrio. Passamos agora a abrir a palavra para os legitimados. Nesse momento, como é de costume e rito da AGER, se abre a palavra para os representantes da parte interessada, primeiramente. Então, perquiro ao diretor presidente Paulo Vinícius, se gostaria de falar, e caso queira, tem 15 minutos, podendo ser concedido no máximo mais 5 para entender o nosso rito. Seja bem-vindo, caso queira, pode saudar, ou outra pessoa que o senhor tenha indicado para se manifestar, caso haja manifestação.
Paulo Vinícius, da rodovia Rota dos Grãos. A Amanda está presente, caso queira se manifestar. Está abrindo, perfeito. Perfeito. Paulo, caso queira falar, fique à vontade, é só abrir o microfone. Caso não tenha nada a falar, boa tarde, é o seu momento. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Em linha aí com a apresentação do relator, de forma geral, né, o pedido da concessionária ele se baseia, né, na coerência, né, entre o escopo e parâmetros, né, do programa de exploração da rodovia. A gente, há um ano atrás, a gente detectou essa inconsistência, né, e colocamos um documento, né, justamente questionando esses indicadores que eles não condiziam com a fase de trabalhos iniciais do programa de concessão, né, e sim com a fase de recuperação. Para se manter essa equação, né, prevista nos estudos e no plano de negócio, se faz necessário esse ajuste para se manter o que estava previsto para a fase de recuperação de investimentos previstos no negócio. Senão, vamos falar assim, é como se a gente estivesse falando aqui que todos os investimentos previstos para a fase de recuperação teriam que ser feitos na fase inicial de trabalhos iniciais, e que não seriam coerentes com o projeto, né? Seria uma outra modelagem financeira que sustentaria reequilíbrio futuro. Perfeito. A chefe de gabinete vai registrar suas palavras, né, que são reforço no pedido, e agradecemos a sua fala e passamos, então, a seguir o nosso rito, pedir se o poder concedente que está presente e gostaria de se manifestar nesse ato. Obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui com vocês. Visualizamos nesse rito, nesse pedido, uma coerência da concessionária. O pedido dela trouxe elementos capazes de comprovar a situação posta. Parabenizamos a condução do poder concedente, os nossos técnicos aqui presentes, quanto a se manifestar em relação ao pedido da concessionária em tempo. Parabenizamos também a condução dos técnicos da diretoria, de todos os servidores da agência reguladora, sempre abertos, sempre prontos a trabalhar para manter a viabilidade do projeto, a celerização do procedimento, a celeridade do procedimento. Não vemos aqui o representante do verificador, não sei se já chegou, e é isso. Eu vejo que trata de um pedido que tem coerência e vejo que, de acordo com o relatório de voto que o diretor Noril acabou de explanar para a gente, vejo coerência, vejo legalidade, viabilidade. Parabéns a todos os envolvidos. É uma excepcionalidade. Boa tarde, Dani. Parabéns a vocês também, verificador. É uma excepcionalidade, né? Estamos diante de uma super excepcionalidade. Sabemos que a alteração de indicador não é nada comum, nem pode ser nada comum, mas neste caso foi essencial, a nosso ver, e foi tratado com muita competência por pessoas que debruçaram, que analisaram e que trouxeram uma segurança jurídica para essa alteração, essa adequação necessária. Parabéns ao doutor Erlo, em especial, doutor Noril, em especial, toda a equipe do doutor Paulo Henrique, que fez um excelente trabalho. Parabéns. É isso. Boa tarde, só para uma manifestação da senhora Daniela Argenta, de que não tinha chegado o convite para a mesma, e para Daniela, Diogo e Rodrigo do verificador, né, independente. Então, registramos sua presença
e enquanto isso vamos verificar, mas a princípio foi disparado para todos, tá? Vamos identificar isso e agradecemos sua presença e registramos para o momento. A chefe de gabinete está esclarecendo, acho que internamente deve ocorrer via Sinfra, né? Porque não é costume mandar convite, viu, Daniela, ao verificador, e ele sempre vem, mas pode ser uma melhoria em nosso processo. Sem prolongar, seguimos o nosso rito, não temos presença de órgãos de proteção do consumidor, seria o momento que era dado também para que eles se manifestassem. Agradeço a manifestação da senhora, a Andréia sempre muito presente, muito atuante, fazendo bem o trabalho, ombreando, né, com o poder concedente, com o regulatório, e é o trabalho conjunto que, no final, Paulo, o que se espera é uma entrega de qualidade ao nosso usuário. Avançamos agora, então, para a leitura do nosso voto, a expressão do seu voto, diretor Norio. Fique à vontade, assim que desejar, de expressar o seu voto. Valéria, por favor, projete meu voto. Obrigado, Valéria. Vamos lá. O diretor. Obrigado. Voto. Trata-se do processo administrativo protocolado nesta agência sobre o AGERPRO 2022/02175, pela empresa concessionária de rodovias Rota dos Grãos S.A., que solicitou a revisão de indicadores de desempenho, especialmente acerca dos indicadores relacionados e ou impactados pelo trecho de pavimento rígido. Precisamente, por meio do expediente RDG GCC 047 de 2022, de 8 de agosto de 2022, a concessionária de rodovias Rota dos Grãos S.A. apresentou uma série de ponderações, bem como a juntada de documentos, e, por fim, solicitou a alteração da tabela pertinente aos parâmetros de desempenho do item 3.1.1 do PER, referente ao pavimento, tendo em vista solucionar o vício contratual que impede a conclusão dos trabalhos iniciais, folhas 073 ou 03 a 73. Mediante o despacho 06669 de 2022, de 8 de agosto de 2022, os autos foram remetidos para a DRTR, folha 74. Na sequência, a DRTR, via despacho 06675 de 2022, de 9 de agosto de 2022, os autos foram enviados à SRRPH para manifestação técnica, folha 75. Foi encaminhado ofício ao poder concedente, as folhas 76 e 77, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ao PROCON, ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do disposto no parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução Normativa 0001/2012, AGER-MT. O diretor regulador de transportes e rodovias solicitou a inclusão do expediente AGER-TER 2022-04191 em reunião da diretoria executiva da AGER-MT para o sorteio de relator. Mediante o item 10 da ata da 15ª reunião ordinária deliberativa da diretoria executiva colegiada da AGER, realizada no dia 18 de agosto de 2022, foi designado o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, Wilber Norio Ohara, como relator do processo. Por meio do despacho número 07146 de 2022, de 23 de agosto de 2022, os autos foram remetidos ao diretor relator para análise e emissão de relatório e voto, informando que o expediente AGER-TER 2022-04191 foi autuado como processo. Desta feita, deve ser considerado como processo de número AGER-PRO 2022-02175. Em 24 de agosto de 2022, foi despachado os autos à AGR, solicitando análise e parecer jurídico, por meio do despacho 07163, de folhas 92. A AGR se manifestou por meio do parecer
2910, de 2022, e 144, de 2022, da lavra do douto Procurador do Estado, Dr. Felipe Tomás Borges, de 31 de 8 de 2022, devidamente homologado pelo Subprocurador-Geral de Aquisições e Contratos, Dr. Valdemar Pedro dos Santos, onde se extraem as principais conclusões, a saber, diante do exposto, não se vislumbra óbice a realização da revisão extraordinária do contrato de concessão número 008 de 2021, CINFRA, no intuito de se alterar os indicadores de desempenho pertinentes ao pavimento rígido, desde que sejam observados os critérios e requisitos supramencionados deste parecer jurídico, sem descurar o dever de avaliar se tal revisão trará benefícios ou prejuízos financeiros à concessionária, quando então deverá ser providenciado o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato após a análise técnica da SREE. Advertimos ainda a necessidade de encaminhamento dos autos à SRRPH para a manifestação técnica acerca do pleito da concessionária, avaliando se a reconstrução e ou substituição das placas quebradas e danificadas do pavimento rígido deve ser realizada nos trabalhos iniciais. Se os indicadores de desempenho a serem alterados possuem relação direta com as obras e serviços do pavimento rígido, bem como se a proposta de alteração se revela viável na sua integralidade ou apenas parcialmente no tocante ao alcance da modificação dos indicadores de desempenho alinhavados, grifo nosso. Desta feita, por meio do despacho 7555 de 2022, foi solicitado a análise e manifestação técnica da SRRPH. De acordo com o ofício de número 03583 de 2022, da CINFRA, de 18 de 8 de 2022, constata-se a homologação da nota técnica número 122 de 2022, onde restou concluído pela CINFRA que a concessionária apresentou fundamentação para o pedido de revisão de indicadores de desempenho, conforme a cláusula 28.6, e desta maneira se faz necessária a manifestação e revisão da AGER nos termos da cláusula 28.4, se entender pertinente. Após o envio do referido expediente à DRTR, os autos foram encaminhados à SRRPH para conhecimento e análise. Em 22 de agosto de 2022, a concessionária de rodovias Rota dos Grãos, conforme expediente RDG GCC 049 de 2022, apresentou novas argumentações, se não vejamos. Embora a Rota dos Grãos tenha pautado o seu pedido com base em evidências e justificativas técnicas, suficientemente demonstrada com relatórios executivos e com parecer de especialista renovado, faltou abordar que a adequação dos indicadores de desempenhos específicos e relacionados ao pavimento rígido não enseja desequilíbrio da equação econômica financeira pactuada à época da assinatura do contrato de concessão em epígrafe. Muito pelo contrário, a revisão dos parâmetros de desempenho em questão é necessária para que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, considerando que os serviços realizados ao longo do trecho concedido, em especial aqueles destinados à reabilitação funcional do segmento do pavimento concreto, atendem ao escopo previsto para a fase dos trabalhos iniciais e está coerente com a proposta comercial apresentada pela concessionária à época do leilão. Sendo assim, com a transparência e atenção que o assunto requer, a Rota dos Grãos afirma que a adequação dos parâmetros de desempenho pretendida não ensejará reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e tampouco irá alterar a alocação de riscos previamente estabelecido no referido contrato. Grifo nosso, folhas 126 e 127. O verificador independente, por meio do ofício 044/2022, VIMP 130, de 31 de agosto de 2022, encaminhou nota técnica 06/2022, concluindo: diante do pedido de alteração dos indicadores de desempenho do pavimento rígido, pleiteado pela concessionária,
verifica-se que, de acordo com o item 28.4 e seguintes do contrato de concessão 08/2021, CINFRA, os indicadores de desempenho e qualidade poderão ser revistos unilateralmente pela interveniente anuente na ocorrência das seguintes hipóteses. 28.4.1. Utilização de índices de desempenho inaplicáveis à concessão. É possível sua alteração pela interveniente anuente quando constatada a sua inaplicabilidade. Registra-se somente que, conforme enfatizado pela concessionária, por meio do ofício número RDG GCC 049/2022, este pedido de alteração do parâmetro de indicador de desempenho do pavimento rígido não geraria nenhum reequilíbrio econômico-financeiro para o contrato. E considerando que ainda não houve manifestação da interveniente anuente contra o pedido da concessionária Rota dos Grãos S.A. para esta autorização, este verificador independente não adentrou no mérito do reequilíbrio econômico-financeiro, tal qual previsto na cláusula 28.5 do contrato de concessão número 08/2028, CINFRA. Por todo o exposto, este verificador independente entende que seja viável a compatibilização dos parâmetros dos indicadores de desempenho relativos ao pavimento de concreto, para assim estar de acordo com o estudo de moldagem e do plano de trabalho apresentado pela concessionária, mantendo-se sempre a segurança do usuário que trafega pela concessão. A Superintendência Reguladora de Rodovias, Portos e Hidrovias se manifestou por meio do parecer técnico 052/2022, 052 de 2022, posicionando-se tecnicamente quanto às indagações acerca dos indicadores de desempenho a serem alterados, bem como com a relação direta com as obras, serviços de pavimento rígido, como subsídio para a revisão extraordinária, resultado prévio da vistoria conjunta relativa à conclusão dos trabalhos iniciais do contrato de concessão 08 de 2021, tendo como principais apontamentos. Pois bem, conforme podemos depender, o próprio PER não contempla a reconstrução das placas de concreto na etapa dos trabalhos iniciais. Observa-se uma contrariedade técnica na parte da elaboração do PER, folha 165. Em que se pesem as conclusões de não atendimento, mas corroborando os entendimentos técnicos mencionados acima, do verificador independente da concessionária e da empresa especializada contratada, denota-se que o atendimento de tais indicadores não se revela tecnicamente possível de ser cumprido no período de 12 meses de trabalhos iniciais. Além disso, a contrariedade técnica disposta PER também impede ser afirmada existir a obrigação de que este indicador seja observado na fase de concessão, folhas 167. Por conta disso, entendemos viável o acolhimento do pleito da concessionária, pois o cumprimento dos indicadores pertinentes ao pavimento rígido da concessão em apreço se revela mais adequado para a fase de recuperação, folhas 167. A proposta de mudança dos indicadores com a finalidade de atender os parâmetros ligados ao pavimento rígido se revela viável com integralidade total. Assim, essa modificação atenderá aos questionamentos e dificuldades encontradas pela concessionária para a execução do contrato. Folhas 169, 168, grifo nosso. Nesse sentido, o parecer técnico 052/2022 da SRRPH concluiu em síntese que 1. Que seja mantido a denominação do parâmetro de desempenho ou índice de condição do pavimento, ICP, que deverá ser aplicado conforme a tabela de folhas 172, 1 a 172, ou seja, pode abaixar um pouquinho a Leia, por favor. Vocês estão me ouvindo? Sim, senhor. Até que altura tu quer que suba, doutor Noriu? Só para... Aí até o item ponto 4 pode ir. E tem 1.1. Nos primeiros 12 meses de trabalhos iniciais, o ICP deverá conter um valor médio de 40,
que nesse caso equivale ao ICP igual a 40,9. Item 1.2. Após o 12º mês até o 24º mês, ou seja, na fase de recuperação, o ICP deverá conter um valor de 40. Item 1.3. Após o 24º mês até o 36º mês, ou seja, na fase de recuperação, o ICP deverá conter um valor de 55 em 40% das amostras e o restante em 40. Item 1.4. Após o 36º mês até o 48º mês, ou seja, na fase de recuperação, o ICP deverá conter um valor de 55 em 60% das amostras e o restante em 40. E item 1.5, finalmente, após o 60º mês, ainda na fase de recuperação, o ICP deverá conter um valor de 70 em 100% das amostras. 2. Que o índice de irregularidade longitudinal máxima, IRI, no qual será aplicado apenas no trecho de pavimento flexível, com tempo determinado até a fase de recuperação, ou seja, no 60º mês da vigência dessa concessão, o verificador independente deverá apresentar o índice de irregularidade longitudinal máximo, IRI, de toda a malha rodoviária, pavimento flexível e pavimento rígido, com valores menor ou igual a 3,5 metros por quilômetro. 3. Que fica obrigado o verificador independente, a partir do 12º mês dos trabalhos iniciais, a apresentar anualmente o índice de irregularidade longitudinal máxima, IRI, do pavimento rígido, para a conferência técnica do estado atual e das melhorias previstas com a reconstrução das placas de concreto, observando a evolução deste índice. 4. Que seja aplicado o índice de condição do pavimento, ICP, e o índice de irregularidade longitudinal máxima, IRI, somente após a fase final de recuperação, ou seja, após o 60º mês dos trabalhos iniciais, permanecendo no quadro a ausência de defeitos de alçamento de placa, fissura de canto, placa dividida rompida, escalonamento ou degrau, placa bailarina, quebras localizadas ou passagem de nível com grau de severidade classificado como alto nos pavimentos rígidos e ausência de juntas e trincas de selagem, depressões, abaulamentos, panelas ou ainda defeitos que caracterizem problemas de segurança aos usuários, os pavimentos rígidos, conforme folhas 174, 175, 176 e 177 do quadro da AGER. 5. Que a concessionária dê maior atenção aos trechos da MT-130 do quilômetro 155 a 157, com reparos emergenciais, até que seja realizada a reconstrução total das placas de concreto, sem prejuízo ainda de manter todos os reparos emergenciais no segmento de pavimento rígido, localizado entre os quilômetros 140 mais 400 e o quilômetro 165 mais 20 da MT-130. Em face do exposto, após a análise detida dos autos, e considerando as manifestações do poder concedente, exaradas na nota técnica número 122 de 2022, por meio do qual entendeu-se que a concessionária apresentou fundamentação para o pedido de revisão de indicadores de desempenho, conforme cláusula 28.6, e se faz necessária a manifestação e revisão da AGER nos termos da cláusula 28.4, considerando as manifestações técnicas do verificador independente, por meio da nota técnica 06/2022, em especial, que de acordo com o item 28.4 e seguintes do contrato de concessão 08 de 2021 CINFRA, os indicadores de desempenho e qualidade poderão ser revistos unilateralmente pela interveniente anuente, na ocorrência das seguintes hipóteses: 28.4.1, utilização de desempenho de índices inaplicáveis à concessão, considerando que é possível sua autorização pela AGER
quando constatada sua inaplicabilidade e que ainda, conforme enfatizado pela concessionária por meio do ofício 049/2022, este pedido de alteração do parâmetro de indicador de desempenho do pavimento rígido não geraria qualquer reequilíbrio econômico-financeiro para o contrato, sendo, portanto, uma medida aceitável, razoável e proporcional para o bom desempenho e execuibilidade do referido contrato de concessão, observando, portanto, as recomendações contidas no parecer 2.910 da PGE e 144/2022 AGR, considerando que o verificador independente entende que é viável a compatibilização dos parâmetros dos indicadores de desempenho relativos ao pavimento, para assim estar de acordo com o estudo da modelagem e plano de trabalho apresentado pela concessionária, mantendo sempre a segurança do usuário que trafega pela concessão, considerando que todas as manifestações técnicas emitidas pela SRRPH e no parecer técnico 052, e em consonância com as manifestações jurídicas contidas no parecer 2.910 da PGE e 144 da AGR, da lavra do douto procurador de Estado, Dr. Felipe Tomás Borges, de 31/8/2022, considerando a visita técnica realizada no dia 8 de setembro de 2022, da área técnica e fiscalizadora da SRRPH da AGER, no sentido de subsidiar a decisão do relator da revisão extraordinária para as mudanças no parâmetro de desempenho relacionado com o pavimento rígido, onde trafegaram no trecho em questão com velocidade máxima de 80 km por hora, conforme determinado pela rodovia, e constataram condições razoáveis ao conforto de trafegabilidade e de segurança ao usuário. Considerando ainda o brilhante trabalho dos analistas reguladores da SRRPH, que não pouparam esforços para analisar o AGER 2022-05301, ofício de 22/9/2022, 051/2022, VIMT 130 do verificador independente, em tempo exíguo e, diga de passagem, estão de parabéns, concluindo que a nota técnica em nada influencia e só corrobora na conclusão do parecer 052 da SRRPH da AGER, considerando finalmente que é de suma importância ressaltar que a administração pública tem que agir de forma eficiente e priorizar a correção de vícios, quando eles possam ser sanados, em detrimento da anulação de todo o procedimento administrativo, ou quando não onerar demasiadamente uma concessionária com obrigações além do previsto no fluxo de caixa da concessão, o que consequentemente poderia ocasionar em um prejuízo também à população pela maior onerosidade da tarifa, se fossem mantidos os indicadores de desempenho para os trabalhos iniciais dessa concessão. Diante de todos expostos, voto por acatar integralmente as recomendações técnicas contidas no parecer 052 de 2022 da SRRPH da AGER, julgando parcialmente procedente os pleitos da concessionária de rodovia Rota dos Grãos S.A., no sentido de revisar os indicadores de desempenho em face à verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários, nos termos da cláusula 28.4, conforme a conclusão do parecer técnico supramencionado. Voto ainda, desde já, para que não haja qualquer possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro para o contrato em favor da concessionária neste particular. Voto, finalmente, por recomendar à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, CINFRA, para que promova o aditamento contratual para a exerção da revisão dos indicadores de desempenho nos termos da cláusula 28.4, em conformidade com o parecer técnico 052/2022 da SRRPH, AGER, devendo a AGER enviar a íntegra dos autos para o feito. É como voto o presidente e demais diretores. Obrigado pela expressão do seu voto. Só um minuto, vamos abrir a câmara aqui da sala. Perfeito. Seguindo o nosso rito normal que adotamos para nossas sessões regulatórias, nós coletamos os votos dos diretores, seguindo sempre na ordem alfabética.
Portanto, o diretor que vai ser chamado inicialmente para que faça a expressão do seu voto é o diretor José Rodrigues Rocha Júnior. Doutor José Rodrigues, como é que o senhor vota em relação ao item de nossa pauta? Senhor presidente, senhores diretores, prezados convidados participantes dessa sessão regulatória, senhor presidente, considerando que houveram as manifestações do poder concedente, tanto de maneira formal nos autos, quanto durante o rito dessa sessão regulatória, também podemos observar no voto proferido pelo relator, manifestação do verificador independente e da superintendência reguladora de rodovias, portos e hidrovias, na direção de que existe a possibilidade de que seja concedido o pleito apresentado pela rodovia Rota dos Grãos S.A., nessa direção também, tendo se manifestado a Advocacia Geral Reguladora sobre a possibilidade jurídica de atendimento do pedido, senhor presidente, eu voto com o relator. Pela expressão do seu voto, diretor José Rodrigues, passamos a coletar o voto do diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Diretor Paulo, como o senhor vota em relação ao nosso item de pauta? Pois bem, presidente, senhoras e senhores, antes de proferir meu voto, eu tenho algumas considerações a fazer. Em primeiro lugar, presidente, gostaria aí de ressaltar o brilhante trabalho, não somente o voto efetuado pelo relator do processo, no qual fez uma relatoria totalmente ativa. Ativa no sentido de procurar diligenciar todas as situações que poderiam ensejar indubiedade com relação ao que se estava definindo por essa agência reguladora. E, nesse sentido, ele buscou, tecnicamente, inclusive, em visita conjunta com essa diretoria e também com os analistas reguladores aí da SRPH, verificar as condições efetivas e o que, de fato, estava sendo proposto pela concessionária e o que, de fato, seria apreciado em seu voto. Então, eu considero essa iniciativa extremamente importante no sentido de formação da sua convicção, bem como na formação da convicção dos nobres pares, tendo em vista que ninguém consegue convencer se não estiver devidamente convencido do que se está sendo pautado e votado de maneira muito clara. Então, esse é o primeiro registro que eu gostaria de fazer, e também, do ponto de vista formal, parabenizá-lo pela prudência, cautela, seriedade, serenidade e equilíbrio com relação ao seu voto, né? Observa-se aí, quando da análise desse processo, que esse processo justamente se iniciou no sentido de revisar indicadores que, para a fase inicial da concessão, não faziam jus ao que estava apresentado no plano de negócios e tampouco na modelagem que for efetuada. Então, naturalmente, teríamos duas saídas inevitáveis. Ou se revisava esses indicadores de desempenho, ou teríamos algumas questões de desequilíbrio com relação a esse contrato. Naturalmente, para se ter uma ideia, o valor de reconstrução desse trecho de pavimento rígido, no mínimo, se exigiria 10 vezes o valor do que estava previsto inicialmente para esse período. Então, gostaria de fazer esse registro também. Então, do ponto de vista técnico ainda, como muito bem colocou o poder concedente, a concessionária apresentou aí todas as evidências e uma fundamentação técnica possível, inclusive contratando aí uma consultoria para fazer análise com relação a esses indicadores, o que nos deixou, de certa maneira, muito mais confortável para a avaliação, né, do processo, não enquanto relator, mas enquanto diretor da área e também para a formação da minha própria convicção. Gostaria também de parabenizar aí o trabalho do verificador independente, eu não sei se o Diogo se encontra presente,
né, também que vem subsidiando tanto a AGER quanto o poder concedente para que cada um, dentro das suas competências, possa tomar a melhor decisão. Então, eu gostaria de fazer esse registro. Constata-se também, aqui eu gostaria de fazer um elogio, em especial aí aos dois engenheiros que participaram ativamente desse processo, o Stefferson e o Alan, em nome do coordenador Jomini. Então, a gente ainda tem um grande trabalho pela frente, o concurso público vai, de fato, conseguir com que a AGER consiga ter um quadro estável na área de rodovias para que a gente consiga sempre tomar as melhores decisões, mas, todavia, eu gostaria de fazer esse agradecimento público aí à equipe técnica da CRRPH, que não tem evitado os esforços aí, no sentido de que os trabalhos e as concessões do Estado de Mato Grosso, elas consigam, de fato, fluírem naturalmente e a AGER consiga fazer efetivamente seu papel, que é justamente garantir o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, todavia, preservando o serviço adequado nos termos da Lei 8789 de 95, do qual prevê aí a questão do serviço público. Parabenizar também o Dr. Felipe pelo brilhante voto da AGR, onde apontou aí os caminhos, inclusive, que deveriam ser percorridos, né? E o diretor relator, muito diligentemente, fez todas adotou todas as medidas no sentido que garantia. Então, justamente, de acordo com o parecer técnico 052, com o parecer da própria AGR, no sentido da viabilidade e no sentido de garantir que a concessão, de fato, ela tenha o seu rumo normal, eu creio que não poderia, presidente, de maneira alguma, até pela transparência com que esse colegiado tem demonstrado as suas ações aí ao longo do tempo, e notadamente nesse processo, como de praxe, todos os órgãos de controle foram notificados, bem como o representante do poder concedente e também os órgãos de defesa do consumidor. Eu voto com o relator, presidente. Feito, obrigado, diretor Paulo. Obrigado pela emissão do seu voto. Essa presidência também vota com o relator, já antecipo meu voto, e gostaria de elogiá-lo, doutor Noril, pela postura de ir a campo constatar o problema, né, para consolidar o seu voto. Bastante importante essa sua decisão, acompanhando a fiscalização, embora não seja sua área natural, no sentido de bem entender a demanda que estava em mesa, em tela. Então, com isso, a gente encerra a votação. E gostaria só de mencionar, Andréa, na sua citação do comentário, de quanto a montar não podemos alterar o voto, mas uma pequena só fala no sentido de esclarecer que a minuta tem que ser originada pela CINFRA. Claro que a AGER pode utilizar de qualquer maneira, está um pouco fora de temporalidade e eu não posso voltar por rito para apreciar o voto. Diretor Paulo, o senhor gostaria de fazer alguma complementação? Não, presidente, eu também gostaria aí de, eu esqueci dos meus cumprimentos iniciais, até antes de proferir meu voto, também agradecer a própria concessionária aí que tem tido um bom relacionamento com a agência, assim como todas as concessionárias, em nome do presidente e do Paulo. Só gostaria de registrar isso. Perfeito. A senhora Andréa, com a sua equipe, viu, Andréa? Sempre muito justa e perfeita no proceder e próxima, né? Porque somos poderes complementares. Tem o poder concedente, tem o regulador, e que bom esse entendimento. Tão logo tenhamos agora a evolução, é importante falar que estamos para fechar o contrato da Inove, e não vou dar um spoiler antecipado, mas se houver concordância da diretoria, a gente quer incluir também treinamento, pauta antiga da senhora nas primeiras conversas, quando houvesse treinamento, não esquecer do poder concedente. Vice-versa, sempre que também o poder concedente fizer algum treinamento, lembre-se da agência reguladora, e assim a gente vai crescendo simetricamente. E o Estado agradece
e quando a gente consegue fazer um trabalho capacitado, técnico, justo e perfeito. Gostaria só que assim que a chefe de gabinete tivesse, então, o extrato da ata pronta, nós só, a partir de um determinado momento, uma decisão de diretoria para efeito de rapidez nas nossas reuniões e objetividade, a gente só lê o extrato e os demais comentários da ata passa a posterior para confirmação e pequenos ajustes, mas o extrato da decisão a gente faz a leitura. Então, tão logo tiver esse extrato, a senhora Leia projeta e faremos a leitura para podermos encerrar essa importante sessão com uma participação de 26 pessoas, então um número bastante expressivo que a gente agradece a participação e, claro, quando a gente participa assim, vai entendendo os ritos e, no final, vai fazendo com que haja um crescimento desse importante papel regulatório para o Brasil e para o mundo em termos de crescimento econômico. Cumprimento novamente, lendo o extrato da decisão. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a diretoria executiva colegiada da AGER-MT, composta por Luiz Alberto Nespolo, diretor-presidente regulador, Wilber Norio Ohara, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, relator do processo, José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria, e Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias, proferem a seguinte decisão. Por unanimidade, decide, por acatar integralmente as recomendações técnicas contidas no parecer técnico de número 052 de 2022 da Superintendência SRR-PH-AGER, folhas do processo, no caso, páginas, no processo 153 a 177, julgando parcialmente procedente os pleitos da concessionária de rodovias Rota dos Grãos S.A., no sentido de revisar os indicadores de desempenho em fase de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários nos termos da cláusula 28.4, conforme conclusão do parecer técnico supramencionado. B. Decide ainda, desde já, para que não haja qualquer possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro para o contrato a favor da concessionária neste particular. E C, por fim, por recomendar à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, SINFRA-MT, para que promova o aditamento contratual para a inserção da revisão dos indicadores de desempenho nos termos da cláusula 28.4, em conformidade com o parecer, com o parecer técnico de número 052/2022 da SRPH, AGER, devendo a AGER enviar a íntegra dos autos para o feito. Também, continuando a fala, André, só para entender, claro que a gente conversou um pouquinho com o doutor Felipe, que é da PGE, e nosso procurador e advogado-geral, e ele, assim, mencionou em termos de papéis, tá? E claro que o Novoto está sim, e a AGER está para ajudar, como bem destacou o Paulo Henrique, essa aproximação, essa proximidade, no que for necessário, somos complementares, tá? Seguindo, então, para o nosso rito, nesse momento, nós passamos a só ter a confirmação, pegar a posição pela concordância dos diretores quanto ao texto que foi lido e está em tela, do extrato da nossa decisão no dia de hoje. Em ordem alfabética, Dr. José Rodrigues, de acordo com o extrato lido e em tela sobre o item em pauta? De acordo, senhor presidente. Obrigado. Diretor Paulo Henrique, está de acordo? Perdão, é o senhor mesmo. Na ordem alfabética. O senhor está de acordo com o texto em tela que foi lido? Estou de acordo, presidente. Obrigado. Doutor Norio, o senhor como diretor relator, está de acordo com o texto em tela que foi lido e está em tela? De acordo, presidente. Muitíssimo obrigado. Queria agradecer a senhora Andréia, eu acho que gostaria de falar, mas está um pouco fora da temporalidade, Andréia. Mas por liberalidade não há prejuízo, só sempre lembrando que tem um tempo certo para as manifestações. Pode falar. Boa tarde, presidente. A questão é que, só para deixar claro,
nós sabemos, né, a atribuição da nossa superintendência de contratos aqui para fazer, mas quando são questões muito complexas desses contratos de concessão, a gente sempre manda para eles uma minuta para que eles analisem. Não é realmente, assim, de competência da SUQR, de competência da AGER, mas é algo para viabilizar, porque a área que está propondo a alteração, que detém esse conhecimento bem complexo, tem a maior facilidade de verificar onde é que precisa ser alterado, para então submeter para o setor, né, de contratos. Eu só falei fora de tempo, porque como foi falado sobre isso no voto, surgiu ali o momento, assim, surgiu ali a causa, né, que desencadeou essa fala. Mas realmente, assim, tem toda a razão, não é da competência da AGER fazer, é da competência do setor de contratos, mas eu sugeri isso para facilitar o setor de contratos em fazer e não ficar tantas idas e vindas. Então, a área que propõe essa alteração, que é tão complexa, se puder minutar, mostrar exatamente ali no contrato onde tem que ser alterado, facilita para o pessoal nosso aqui de contratos da Sintra, que não é o meu setor, analisar e encaminhar para a Procuradoria também. Cada um ali vai ter mais segurança de fazer a análise. É só uma ponderação, embora talvez, assim, soe estranho por não ser uma competência ali descrita, mas nós aqui sempre temos que manifestar, e para facilitar esse trabalho, a gente submete essas minutas. O problema foi uma liberalidade, porque eu senti sua ansiedade em manifestar, o diretor Paulo também vai manifestar, já elogiou, né, a proximidade no sentido técnico, né, Paulo, não confundindo a mistura de papéis, mas no sentido técnico, cada um fazer seu papel na temporalidade, que é um elogio para todos. Fica à vontade, diretor Paulo, de mencionar, se precisar o doutor Felipe fala, mas eu acho que está bem entendido. Não, tranquilo, né? presidente. É só uma questão de ordem, né, já que a ordem dos trabalhos basicamente já finalizou, mas eu gostaria de registrar, presidente, até porque a gente tem alguns outros trabalhos em conjunto aí, como na próxima semana, uma vistoria conjunta com a Sintra, e também um processo com relação ao reajuste de tarifa, salvo o equívoco aí da relatoria do diretor Zé Rodrigues, mas nessa questão do poder concedente, presidente, eu já coloco à inteira disposição o pessoal da Superintendência Reguladora de Rodovias, Portos e Hidrovias, para que, em conjunto, ajude na elaboração desse termo aditivo, né? Só já deixando registrado que na próxima semana os subscritores do parecer 052 estarão em viagem, então tem que ser ou antes da viagem ou após a viagem. Só gostaria de deixar isso registrado. Então, eles estão autorizados a auxiliar aí o poder concedente para que tenha um bom termo aditivo. Fantástico, diretor Paulo. Isso reflete a maturidade dos órgãos, né? Sem querer intervir, mas quando convidado a contribuir, um ajudando o outro, né? Eu acho que a Andréa faz agradecimentos quanto a isso, né, Andréa? E não há necessidade de voltar, até porque a gente não perca o sentido da reunião. Foi uma liberalidade fantástica no sentido de bem ouvi-los, né? Tá bom? E aí, agradecendo, só no sentido, acho que já satisfez, tá aberto em tela. Fantástico. Excelente dia de trabalho a todos e que Deus proteja e tenhamos um excelente final de semana. Muito obrigado pela participação de todos. Semana a todos. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Ótimo final de semana. Boa tarde. Obrigado. Bom trabalho a todos. Bom trabalho. Bom dia a todos. Bom descanso. Obrigado, senhor presidente e demais integrantes dessa sessão. Uma boa tarde, um bom final de semana a todos.